Graça e paz, irmãos e irmãs. Estou bastante agradecido ao Senhor, eu e Miriam. Nós voltamos da Colômbia sábado passado agora, ficamos 45 dias, servimos em 3 conferências e visitamos umas 15 localidades. Muitos irmãos enviam saudações, sabe que estamos aqui nesse tempo também de comunhão na palavra. E tem sido uma alegria encontrar amigos, irmãos de tantos anos que já nos conhecemos, né? Conheci o Atanásio no final dos anos 80 para início de 90. As meninas eram bem pequenininhas, parecia um orfanato a casa dele, aquela criançada. E lembro muito bem de cada um. E pensando esses dias como o tempo tem passado, né? Encontrei os queridos irmãos de Coroaci, onde também, pela misericórdia do Senhor, estive 1 ano e meio ali pregando o Evangelho, quando fui enviado de Cabo Frio. E a gente vê que o Senhor tem sustentado sua obra ali, os irmãos, e permanece o seu testemunho, né? Então, encontrar cada um deles, cada um temos uma história, e irmãos de Cabo Frio, do Rio, do Sul, enfim, acho que eu conheço cada um dos irmãos que estão aqui, 99%, 98% temos uma história. Então, isso também enche o nosso coração de conforto, de consolo, de encorajamento, de que vale a pena crer, pregar, orar, perseverar. O Senhor continua trabalhando, né? Então temos um amor e um carinho muito especial por cada um de irmãos e irmãs que conhecemos e lembramos de tantos momentos preciosos que vivemos juntos. Ao Senhor toda a glória, toda a honra, nossa profunda gratidão por tudo isso. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos no texto de versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor soberano, nós curvamos nosso coração diante do Senhor. Pedimos que mais uma vez Teu bendito Espírito nos guie, nos ensine, nos fale, possa iluminar os nossos olhos, nosso entendimento, para contemplarmos a riqueza da Tua palavra, da Tua vontade, enquanto lemos, falamos e escutamos a Tua palavra, Senhor. Usa de misericórdia conosco. Não temos nenhuma condição de falar, ouvir, muito menos compreender, mas nós cremos no ministério do Teu Espírito. Cremos que o Senhor trouxe a cada um de nós que estamos aqui. Por isso pedimos que o Senhor abençoe o nosso tempo na palavra, para que o Seu propósito nessa manhã continue sendo cumprido e que o Senhor tenha toda a glória. Nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sempre tenho o desafio no coração, creio que isso não procede de mim, mas do Senhor,
de escavar na palavra e considerar a nossa jornada, aquelas coisas que necessitamos de reconsideração, avaliação, reflexão, porque é muito fácil começarmos num bom princípio e nos distrairmos no meio do caminho. E eu penso que esse texto de Mateus, na nossa jornada, por assim dizer, na nossa história, seguindo as pisadas dos nossos pais ou daqueles pioneiros que vieram antes de nós, precisa ser revisitado. Quem sabe, de alguma forma, é um dos textos mais esquecidos no senso de prioridade. Por quê? Porque esse texto ele é a coroação do Evangelho de Mateus, ele também aparece em Marcos, aparece em Lucas, e em certo sentido também no Evangelho de João. E de alguma forma nós esquecemos das palavras finais do nosso Senhor, especialmente o que diz respeito à missão, a nossa responsabilidade como povo de Deus. Num certo sentido, a busca pela espiritualidade, pela maturidade, ou como diziam os místicos ou aqueles que enfatizaram o caminho da vida interior, a vida num plano mais alto, uma ênfase sobre a vida mais madura, e isso envolve algumas ênfases e escolas de pensamento em relação à espiritualidade. Viemos de uma linha contemplativa, pietista, focada em Cristo, focada na maturidade. Tudo isso é muito bom e graças a Deus por isso. Mas houve um mestre no século XX, considerado o último dos puritanos, chamado Martyn Lloyd-Jones. Quando ele estava falando de avivamentos, a história dos avivamentos e a história dos puritanos, ele tem um livro clássico chamado Os Puritanos. Ele ressaltou um ponto que me chamou muita atenção, quando ele estava falando das convenções de Kerswick, que acontecia tanto na Europa como também na África do Sul e alguns lugares da África, que ele tinha uma preocupação de que a ênfase demasiada na vida mais profunda, a vida cristã, a vida num plano mais alto, a vida da maturidade, ela tivesse um fim em si mesmo. E esse fim em si mesmo se esquecesse dos aspectos práticos. Isso me chamou muita atenção, porque embora ele fosse um mestre, um homem da palavra, e por sinal um homem muito espiritual, seu coração era encharcado de senso de missão. Assim foram os puritanos pioneiros. E eu já vinha pesquisando um pouco na história da igreja, que parece que cometemos um equívoco, no sentido de que muitas das literaturas que nós temos em nossas bibliotecas, embora estão bem voltadas para a vida da igreja e para a vida cristã mais madura, nós esquecemos de 2 pontos. Isso é a minha pequena percepção. É minha responsabilidade como editor garimpar essas coisas, tocar na história e procurar equilíbrio. E eu percebi 2 coisas. Em primeiro lugar, muitos dos mestres, dos escritores, dos obreiros que lemos e ouvimos, nós tocamos mais no final do ministério desses homens ou na metade do ministério para frente. E esquecemos da origem da maioria deles. E quando olhamos para a origem da maioria deles, todos eles eram homens que pregaram o Evangelho. Eles começaram com um senso de missão, de pregação do Evangelho muito forte. Poderíamos citar vários deles, mas vamos citar alguns de influência no nosso contexto. O Atmani foi um deles. Ele tem um pequeno livro chamado Testemunho Cristão Normal, e também a biografia dele, uma escrita por Angus Kinder, inclusive por Whitney Lee, e nós vamos ver o início daquele ministério tão ungido,
muito focado na pregação do Evangelho e não apenas na questão da edificação da igreja. Na verdade, não se separa a pregação do Evangelho da edificação da igreja, porque o Evangelho, quando ele é pregado, é a igreja que está se movendo, exercendo o seu ministério, e o fruto que a pregação do Evangelho vai produzir, vai gerar a edificação da igreja, porque a igreja é edificada por meio de vidas que o Senhor salva. Ele chegava a distribuir, com uma equipe de jovens, cerca de 3.000 folhetos evangelísticos em um dia. Então, eles invadiam vilarejos, aldeias, pequenos povoados, distribuindo folhetos e convidando essas pessoas que não eram cristãs, que ia haver uma pregação pública numa praça, em qualquer lugar público. Claro que com o passar do tempo, envolvendo seu ministério com a edificação das igrejas, muitas coisas o Atmani ministrou. Foi um ministério muito ungido, muito rico, treinando novos obreiros, plantando igrejas e ministrando sobre vida prática, tanto no aspecto cristão como na vida coletiva da igreja. Mas nós temos um problema, que muitos que nos ensinaram, porque tem um foco voltado mais para a espiritualidade individual e também o aspecto da igreja, praticamente não deram tanta ênfase a esse aspecto pioneiro, prioritário da pregação do Evangelho, de maneira que muitos quase não sabem dessas histórias. Um outro que atualmente é considerado um dos pais da espiritualidade, Andrew Murray, ou André Murray, que viveu na África do Sul, veio da escola da teologia reformada holandesa. Ele era conservador e até sensacionista em vários aspectos, mas ele contraiu uma doença na sua garganta e ele estava pastoreando na África do Sul e não teve jeito para a cura dele na medicina, em todos os tratamentos que ele fez. Ele descobriu pessoas que tinham o Ministério da Cura nos Estados Unidos e aí entrou num choque muito grande entre a sua compreensão teológica reformada e os eventos que estavam acontecendo com o Ministério de Cura. E ele então, como homem sábio, ele buscou isso. Ele foi curado. Em 1860, irrompeu um avivamento na África do Sul. Ele tentou barrar esse avivamento. Isso está na história ou na biografia dele. E um senhor que conhecia um pouco sobre a história dos avivamentos que aconteceram tanto nos Estados Unidos como na Europa, então falou com ele: olha, se essa obra vem de Deus, não tem como você impedir. E se estiver acontecendo aqui o que aconteceu em outros países, em outros lugares, vamos ter que apoiar isso. E ele passou a apoiar, mas no começo ele chegou a proibir a busca pelo poder, a oração, as visitações e a pregação. O Senhor encontrou Andrew Murray nesse período, ele foi avivado, ele se tornou um grande pregador do Evangelho. Isso trouxe um impacto na África do Sul de maneira extraordinária, e ele não podia contar tanto com os obreiros reformados da Europa, porque a necessidade da África não era necessariamente uma mensagem didática ou um curso teológico. A África é muito envolvida com bruxaria, com satanismo e com uma série de coisas que somente pessoas revestidas com o poder do alto, enviadas pelo Senhor, vão poder ser úteis nos países da África. Ele começou a pregar o Evangelho e ele começou a trabalhar inclusive com crianças, com meninos. Ele levantou até o final da vida dele cerca de 1.000 obreiros, tudo daquela região, sendo que a maioria eram jovens e alguns até crianças. Eu me lembro de um fato que me impressionou tanto lendo a história dele, do seu ministério, que ele recebia pessoas de diferentes povoados, aldeias. Essas pessoas vinham andando, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ele ministrava um treinamento
Muitos deles não tinham sequer papel para escrever, não tinha sistema de gravação, não tinha vídeo, não tinha nada que a tecnologia nos oferece hoje. E certa vez, uma irmã voltou depois de 2 dias de viagem e ele a encontrou. Aconteceu algum problema? Falou: não, é que eu me esqueci do final da mensagem e eu tenho que rever, porque eu tenho responsabilidade de, quando chegar na minha aldeia, no meu povoado, eu transmitir. E isso me impressionou tanto, assim, a dedicação, a lealdade, a seriedade com a palavra do Senhor. Mas eram pessoas assim, simples, pobres, totalmente comprometidas com a palavra de Deus, pensando tanto no evangelismo como na edificação de novos cristãos e a igreja. Um avivamento extraordinário rompeu. Claro que nós temos muitos livros dele mais voltados para a área devocional, com Cristo na escola da oração, escola da obediência, humildade. Ele escreveu em documentos, tanto em livros como artigos, cerca de 240 obras. Claro que muitos são artigos menores. E existem 5 clássicos dele, pelo menos, dentre tudo isso. Mas muitos de nós conhecemos mais o aspecto da vida devocional de Andrew Murray. Poucos de nós conhecemos seu ministério evangelístico. Então, é como se fosse uma fatia só que a gente tem acesso. Mas isso não só foi ele. Kenneth Morgan foi considerado o príncipe dos expositores da Bíblia no século XX. Depois, Martyn Lloyd-Jones, e ultimamente nós temos aí vários que têm sido homens da palavra. E quem pregou para T. Austin Sparks foi Kenneth Morgan. Você imagina um mestre da espiritualidade, um expositor bíblico, cumprindo o que Paulo falou a Timóteo. Segundo a Timóteo capítulo 4, verso 5, Paulo fala para Timóteo não só se esforçar, não só trabalhar duro no ministério, seriam tempos difíceis, mas ele diz: faze a obra de um evangelista. E um desses que estava ouvindo o Kenneth Morgan numa praça pública foi o jovem T. Austin Sparks, que nós conhecemos um pouco, alguns conhecem muito, do aspecto do seu ministério de maturidade, palavra profética, vida profunda cristã, mas poucos conhecem esse aspecto pioneiro de que esses jovens, esses homens pregaram o Evangelho. E era a prática deles, quando um jovem se convertia, ele dava testemunho, ele passava a testemunhar da sua experiência com outros, ou seja, o fogo evangelístico nunca apagava. E nós poderíamos citar muitos outros que, embora tiveram o ministério da palavra ungido, homens centrados dos quais somos devedores, mas que todos eles tiveram uma origem, uma ênfase, uma também escola de pregação do Evangelho. Por que me refiro a isso? Eu falei de 2 pontos que, quem sabe, nos equivocamos no percurso. Um é esse: negligenciar o aspecto da pregação evangelística, a pregação do ministério, de homens que foram grandes expositores, voltado para a vida interior, para a vida da edificação da igreja, e nós praticamente anulamos esse espírito de pregação do Evangelho. E às vezes, para justificar essa tendência que, ao meu ver, é desequilibrada, nós anulamos muitos outros aspectos do ministério, da palavra de Deus e da vida cristã normal. E para mim isso tem sido a origem de muitos problemas que nós temos hoje. Frieza espiritual, abandono de verdades básicas em relação à vida cristã e ao ministério, uma falta de senso urgente da pregação do Evangelho, e que as nossas igrejas, por assim dizer, sejam igrejas missionárias.
no sentido de treinar pessoas para pregar o Evangelho, no sentido de enviar pessoas para o campo missionário e no sentido de contribuir financeiramente para colaborarmos com aqueles que estão no campo. Nós temos poucas pessoas no campo, mas quem sabe seja o resultado de falta de uma visão bíblica, né? De maneira mais ajustada. Um outro aspecto que eu penso, além de anular essa origem da maioria, se não 100% daqueles que tiveram grande influência entre nós, eu diria que é o desinteresse ou a anulação do evangelista ou do ministério evangelístico. Eu penso que temos alguns vazios na nossa jornada, mas faz muito tempo que eu não escuto essa frase, o evangelista, o evangelismo, reuniões evangelísticas. Eu venho de uma época onde conheci alguns irmãos que eram evangelistas. Mas será que não tem um problema dar um título para alguém? Mas quando você vê o Espírito Santo usando Lucas para falar de Filipe, chama ele de o evangelista. Era uma identificação do ministério, que aquele que inicialmente foi ordenado como um diácono, teve um ministério evangelístico tão proeminente. E o que Paulo falou a Timóteo, faz a obra de um evangelista. Nós temos uma ênfase indiretamente, inconscientemente, muito sobre o ministério dos mestres. E de alguma forma, se a igreja tivesse centrada só nos mestres, anula o ministério pastoral, anula o ministério evangelístico e anula outros ministérios. E aí nós temos um problema. Pastores tentando ser mestres para poder se enquadrar no modelo atual, e eles não conseguem nem pastorear e nem conseguem exercitar um ministério, vamos dizer, frutífero como um mestre, porque isso é uma questão de vocação, unção, ministério, soberania de Deus, ainda que os pastores devem ser homens que ensinam a palavra. E nós temos essa falência também da questão evangelística. Na verdade, encontramos muitas das igrejas mornas, para não dizer mortas, por não pregar o Evangelho. Deveríamos nos incomodar se temos 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos numa cidade como igreja e formos um grupo muito pequeno. Talvez o pensamento de que Deus quer o remanescente e não quer multidão, ou Ele quer qualidade, não quer quantidade, isso também precisa ser corrigido. Ainda que existe o aspecto, o princípio do remanescente, num período de declínio, mas isso não é a normalidade, isso não deveria ser, vamos dizer, a glória de uma igreja. Então nós temos desafios diante de nós. Por que outros grupos de irmãos, por assim dizer, servos de Deus, frutificam, se multiplicam com tanta facilidade? E por que muitas das vezes temos vaidade do conhecimento, mas não temos tristeza da nossa falta de frutificação? Então é como se fosse uma canoa que tem um remo só, e se a gente não cuidar, nós vamos ficar dando volta em torno da igreja, tendo a igreja como um fim em si mesmo, a espiritualidade como um fim em si mesmo, e esquecemos de uma vocação que, na maioria das Bíblias que intitulam os textos, coloca como a grande comissão. Eu penso que deveríamos considerar um pouco essas coisas. Eu gosto de indicar livros, porque livros bons são como combustíveis que vão alimentar o fogo. E se ele traz informação, podemos ter informação, informação vai gerar conhecimento, conhecimento vai provocar prática. Tudo isso vai nos levar à oração, ao desafio. Conheça e creia. Creia, pratique com oração. Mas se não temos conhecimento, se não temos ministério da palavra voltado, não só
para uma parte do ministério de Jesus, mas para todo o ministério de Jesus, isso vai apagar o nosso espírito e inclinação ou fogo do evangelismo, e nós vamos nos contentar com a nossa frieza, com a nossa apatia. Certa vez Jesus subiu ao Monte da Transfiguração e ali se transfigurou diante de 3 dos seus discípulos. Está em Mateus 17. Que visão gloriosa! Mas estava acontecendo algo. Havia um pai de família no início da montanha, que seu filho estava endemoniado, os discípulos não conseguiram expulsar. Aquele pai, imagine você que é pai e mãe, tem um filho possesso, que tem hora que os demônios lançam no fogo, na água, ele está todo machucado e ninguém consegue resolver. Jesus expulsou o demônio. Nós temos uma história com 2 aspectos. A visão contemplativa no monte não pode gerar contentamento de querermos ficar só no monte. Ela deve gerar visão, mas também compaixão, de que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, o Rei dos Reis, nos reveste de poder para pregar o Evangelho e expulsar os demônios. Se Jesus falou que nós somos luz do mundo e sal da terra, o que adianta estar no monte tendo uma visão contemplativa, enquanto pessoas estão possessas em busca de socorro? Então, assim, a visão de Cristo glorificado, a vida no plano mais alto, a vida de maturidade, deve nos capacitar a cumprir a missão de pregação do Evangelho. Deveríamos questionar se de fato temos uma espiritualidade equilibrada e bíblica, se essa espiritualidade está nos trancafiando dentro de casa. Você se lembra que no final do Evangelho de João, os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. Claro, era um contexto. Jesus havia falado que eles seriam enviados a todas as nações, mas falou para eles esperarem até do alto ser revestido de poder. Mas eles estão trancados com medo. Jesus saúda eles com a paz, eles permanecem em oração, são revestidos do poder do Espírito Santo, e a primeira pregação de Pedro, você se lembra quantas almas se converteram? 3.000 almas. Agora, se não cremos que temos que pregar o Evangelho, e também enfatizamos o ministério do Espírito Santo, apenas voltado para a qualidade de vida interior, mas anulando o revestimento do Espírito Santo, ou do poder do Espírito Santo, como capacitação para pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar pessoas, levar a obra de Deus adiante, nós não vamos buscar isso. E nós vamos achar muitas desculpas, porque temos uma vida tão fria. Às vezes escuto ministrações sobre o Espírito Santo, mas no aspecto da qualidade da vida, ou do fruto da vida, e anulando a questão do revestimento de poder ou de capacitação para fazer a obra do Senhor. Eles estavam trancados com medo dentro de casa. E hoje encontramos muitos cristãos com medo de demônios. Deus me livre se aparecer um demônio. Alguns pensam assim, tem que ligar para um servo de Deus, alguém mais velho. Mas o Senhor entregou isso para todos nós, porque é o nome dEle, é a autoridade no nome dEle. Quando nós encontramos um pouco da história da igreja, se revisitarmos a história dos avivamentos, todas as vezes que houver avivamentos, houve também uma explosão de pregação do Evangelho. Isso é muito significativo, porque hoje tem se pregado a necessidade de avivamento. Mas que tipo de avivamento? Um avivamento para a igreja ter mais qualidade de vida, mas que muitas das vezes não está focando ou visando a pregação do Evangelho. Isso é complicado, porque seria uma contradição do termo bíblico do que seja avivamento no Novo Testamento. Eu penso que temos muitas coisas para reconsiderar em relação a esse
a esse texto, a esse mandamento, inclusive. Me entristece que muitas das vezes enfatiza a mensagem de Jesus que são para os nossos dias. Mas algumas coisas que Jesus falou, quem sabe, foram apenas para os discípulos. Então, isso é um paradoxo grave no tocante à interpretação bíblica dos textos. Por que tem coisas que Jesus falou, e nós temos livros maravilhosos, como, por exemplo, o Sermão do Monte. Temos livros clássicos sobre isso, Mateus 5, 6 e 7. E outras coisas que Jesus ensinou que são aplicáveis ao nosso dia. Mas por que tem tantas outras coisas que Jesus também ordenou e são hoje de alguma forma esquecidas? Por exemplo, nós fomos chamados à comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor, Filho de Deus, 1 Coríntios 1:9. Isso é maravilhoso. E daí pode surgir muitas mensagens, como há muitas mensagens, mas ao meu pequeno ver, elas são muito espirituais. E isso é bom, mas quase não se aplica às demandas da nossa jornada enquanto caminhamos como discípulos de Jesus. Então, será que poderíamos considerar, por exemplo, a comunhão com Cristo Jesus em sua obediência? Porque se somos chamados para ser discípulos de Jesus e ter comunhão com Cristo, Ele é o obediente. E a salvação, Ele outorga a salvação a todos que lhe obedecem, como diz no livro de Hebreus. Como vamos falar de comunhão com Cristo num plano mais alto e não ter comunhão com Cristo numa vida de obediência? Será que poderemos considerar a comunhão com Cristo em sua escola de oração? Poderíamos considerar a comunhão com Cristo em sua humildade? Ele foi tão humilde que, embora sendo Deus com Deus, o Todo-Poderoso, quando ele nasceu, Maria o colocou num grande palácio, num berço de ouro, ou o deitou numa manjedoura? Foi numa manjedoura. Que humildade! E ele foi viver em Nazaré. E um dia falaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você vê a humildade de Jesus. Ele foi filho de carpinteiro e ele foi carpinteiro. Ele desenvolveu um trabalho, e esse trabalho manual, braçal, forjou o seu corpo também para suportar e levar o peso da cruz. Poderíamos considerar a comunhão com Cristo em sua humanidade? A comunhão com Cristo como um homem de trabalho? Porque, lamentavelmente, como o Billy falava ontem, passou bem rápido nisso, talvez alguns pensem que a vida por fé é uma vida de depender de contribuições e viver em tempo integral, Então, criando essa dicotomia: quem trabalha está dando lugar a Satanás, que está no mundo, e os que vivem pela fé são pessoas que servem o Senhor. Tem um livro de Paul Stevens chamado Os Outros 6 Dias. É muito interessante, porque além do domingo nós temos 6 dias. Mas Jesus foi um homem de dor, de sofrimento, um homem de trabalho. Em sua humanidade, ele cuidou da sua família. Será que podemos considerar a comunhão com Cristo em vários aspectos da sua vida humana que nós também fomos chamados? Poderíamos considerar Jesus como o intercessor, para também termos comunhão com Ele em sua intercessão? Porque foi um homem intercessor. Final de Isaías 53 diz que ele intercedeu. E Hebreus 7, 25 fala do seu ministério em ascensão, quando ele está nos céus à direita do seu Pai. Ele vive para interceder pelos santos. Ele é também o nosso intercessor à direita de Deus Pai. E graças a Deus temos o Espírito Santo habitando em nós como intercessor que nos ajuda em nossa fraqueza. Poderemos ter comunhão com Cristo como evangelista, porque às vezes ignoramos que Ele é o evangelista.
Se pudermos enumerar, especialmente o livro de Marcos, quando aparece Jesus pregando a palavra evangelística, e quase sempre Marcos mostrando a urgência de Jesus como servo de Deus, ele usa a palavra imediatamente. E ele começa o seu ministério citando Isaías 61. Claro, hoje podemos saber que é Isaías 61. Está no livro de Lucas, especialmente. Quando ele entra na sinagoga, pega o livro, abre e lê. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Aí está ele como evangelista. Abrir os olhos aos cegos, libertar os cativos do cativeiro. E fala de várias coisas que aconteceriam em relação a esse ministério evangelístico. Ele fecha o livro e depois faz sua pregação. Me assustei quando comecei a considerar quantos minutos ou quanto tempo duraram as pregações de Jesus e dos primeiros apóstolos. Jesus terminou de ler esse texto de Isaías e disse: hoje se cumpriu essa profecia. E acabou a pregação dele, ele sentou, entregou o livro para o dirigente. Falei, meu Deus, ele não fez uma pregação de 1 hora, com uma boa homilética, uma pregação expositiva. Não, ele simplesmente aplicou o cumprimento da profecia ao fato do início do seu ministério e confiou que o Espírito Santo ia seguir trabalhando. E você vai ver ele como evangelista, visitando casas, indo ao encontro do Gadareno, um homem endemoniado com legiões de demônio. Expulsou 7 espíritos de Maria Madalena. Ele foi até a mulher samaritana. E quando ele foi chamar pessoas ao seu discipulado, chamou pessoas improváveis, pescadores e pessoas muito simples. Ele foi um evangelista que percorreu vilarejos, aldeias, cidades, povos. Ele curou os enfermos, ele abraçou leprosos. Ele fez coisas que, se apenas fosse um mestre ou um profeta, provavelmente ele não faria, presumo eu. Mas ele é o nosso apóstolo, como diz em Hebreus 3, sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Ele é o profeta, como Pedro fala no início do livro de Atos: o Senhor levantará um profeta no meio de vós, e aí me ouvi, e esse profeta foi Jesus. Ele foi o evangelista, o profeta e o mestre. Mas vemos muito ele como bom pastor, vimos muito ele como um profeta, vimos muito ele como um mestre. Poucas vezes, se é que já tivemos uma conferência para considerar o ministério evangelístico de Jesus e suas implicações com a igreja, inclusive com o tempo que nós estamos vivendo. Então parece-me que temos o desafio de voltar a considerar a plenitude do ministério de Jesus, para não corrermos o equívoco de que o Cristo que estamos seguindo seja muito pequeno no lugar de ser pleno. E praticamente o nosso comportamento de igreja e de ministério será o resultado da nossa visão de Cristo e o resultado do ministério de Cristo que crermos. Nós vamos reproduzir o que compreendemos. Mas ele termina o seu ministério. Voltando ao texto de Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, não apenas no céu, mas também na terra. Portanto, já que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, ide, vão. Mas preste atenção no que está acontecendo em nosso tempo. Nós pregamos venham, nós não falamos ide, nós falamos venham reunir.
E depois que você começar a reunir, fica aí uns 30 anos só sentado ouvindo mensagem. Vocês estão me entendendo? Precisamos ouvir, precisamos aprender, mas com qual propósito? De sermos condicionados a continuar ouvindo? Parece que não. Jesus andou com seus discípulos, treinou os seus discípulos, mas Lucas, quando começa a falar do ministério de Jesus, ele diz que está escrevendo tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se somos discípulos de Jesus, e se somos chamados para servir e encorajar outros, devemos lembrar disso, esse princípio do ministério. Faça e ensine, não apenas ensine, mas ensine enquanto se faz, ensine no caminho, ensine colocando a mão. Não é um estilo simplesmente do púlpito para uma plateia, mas é o estilo de companheirismo, enquanto se trabalha juntos, ainda que não se anula o princípio do ministério público da palavra. Mas se nós gastarmos mais tempo com o púlpito do que com evangelismo, caminhada, mesa, comunhão, discipulado e etc, nós vamos ficar atrofiados. E parece que estamos atrofiados. Jesus fazia e ensinava. E nós temos um paradoxo hoje. Ensinamos muito, ouvimos muito, falamos muito sobre a obra e praticamos muito pouco sobre a obra. Quando eu me refiro à obra, eu me refiro no sentido amplo de todo o serviço que cada um dos cristãos, incluindo as crianças e os mais velhos, podem executar ou deveria executar. Nós discutimos muito sobre a obra e trabalhamos pouco. E por isso temos tantos problemas. Porque o nosso foco, quem sabe, precisa ser corrigido. Jesus falou, ide. Precisamos considerar, porque isso aqui é um mandamento. Ah, mas foi só com os 12. Ué, mas os 12 não são representativos? Ainda que nem todos temos o ministério dos 12? Mas não praticamos muitas coisas que Jesus falou, que ele falou somente para os 12? Ide, façam discípulos de todas as nações. Olha quantas vezes aparece a palavra toda, todos. Vamos ver, olha. Toda autoridade, em primeiro lugar, não apenas parte dela. Façam discípulos de todas as nações, em segundo lugar. Ensinando-os a guardar todas as coisas, em terceiro lugar, não apenas algumas coisas. E em quarto lugar, eis que estou com vocês todos os dias. Não é para a gente agarrar partes do que ele falou, mas a plenitude do que ele falou. Se formos discípulos de Jesus, temos que seguir o Mestre em sua plenitude de ministério, de palavras e de ordenanças, inclusive. Isso aqui é uma ordenança, isso aqui é uma ordem. Ide. Não tá, a ênfase não é que todo mundo vai largar a sua casa, a sua nação e vai lá para outro país. Não, não é isso. Ainda que esses aqui sim foram enviados. Mas a ênfase para a nossa aplicação é que temos que ter esse espírito missionário, evangelístico, de que temos responsabilidade sim com a pregação do Evangelho. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa vez falou assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Uau! Não existe, ou não deveria existir, o conceito de que é possível você ser um cristão e você não ter responsabilidade com a pregação do Evangelho. Ou somos cristãos, ou somos missionários, ou somos impostores. Assim dizia David Livingstone, que foi enviado para a África e morreu em missão. Ele disse certa vez: Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. E nós poderíamos citar muitos dos homens de Deus
que não perderam essa visão da missão, essa ordenança de pregar o Evangelho e esse conceito de Jesus como o evangelista que nos chamou para também pregar o Evangelho. Tem muita ênfase em Efésios capítulo 4 sobre os 5 ministérios. Deus deu homens, dons à igreja. Apóstolos, que mais? Profetas, que mais? Tem evangelista também? Evangelistas e o que mais? Pastores e mestres. Para quê? Para aperfeiçoamento, equipamento dos santos, para que os santos executem o ministério. Mas eu fico perguntando, para que evangelistas na igreja? Tem muita ênfase ao ministério do mestre e outros. E o evangelista? Será que a igreja, os cristãos, precisam ser reevangelizados? O que vocês acham? Que às vezes o evangelho que ouvimos é parcial. Mas não somente isso. Se de fato temos o evangelho em plenitude, talvez esqueçamos do propósito de sermos evangelizados, que é produzir a evangelização. A boa missão de um mestre não é simplesmente ensinar a palavra, mas é ensinar capacitando outros para ensinar outros, porque senão a igreja se torna totalmente vítima, dependente desse mestre. Se temos um mestre, você já está há 30 anos ouvindo ele, e você não está ensinando, nós temos aí um equívoco muito grande, uma perda de foco. O bom pastor não é só aquele que pastoreia, é aquele que pastoreia ensinando outros a pastorear outros. E assim deveria ser os demais ministérios. Agora, o evangelista deveria estimular, equipar, ministrar fé e criar meios para que todos nós possamos de alguma forma nos engajar com essa missão que o Senhor nos entregou a todos nós de pregar o Evangelho. Eu venho de uma época que todos pregávamos o Evangelho. Isso era um fogo, que a gente nem dormia à noite esperando para ir para o campo. Às vezes o campo era praça, o campo era praia, o campo era rua, o campo missionário era os vizinhos. Uma outra coisa que tínhamos nesse período, nós jejuávamos pela pregação do Evangelho. Nós tínhamos reuniões para orar pela pregação do Evangelho. E ainda que nem todos éramos evangelistas, mas todos convidávamos os vizinhos, os parentes, os primos e qualquer um que encontrava na rua. Você não precisa ser um Filipe evangelista para convidar pessoas para vir para uma reunião para ouvir o Evangelho. Uma outra coisa que me impressionava, as mulheres que sempre usam bolsas, tinham folhetos evangelísticos dentro das suas bolsas. Vai na padaria comprar pão, dá um folheto. Pegou um ônibus, dá um folheto. Passa num pedágio, dá o dinheiro, dá um folheto. Como temos eu e Mira 3 filhas e a Mira, minha esposa, é uma casa de 4 mulheres. Quando a gente vinha de carro, uns 40 minutos antes eu brincava, Mira, começa a procurar a chave da casa. Que era muito comum, né? Você chega para abrir a porta, cadê a chave? Está na bolsa, mas quando você abre a bolsa, é um perigo encontrar até um sapo dentro da bolsa. Tem tudo dentro da bolsa. Mas tem um folheto evangelístico? Tem creme, tem muita coisa. Conta para pagar. Eu sinto falta desse tempo. Uma coisa que era muito comum, a pessoa acabou de crer no Evangelho. É como uma criança que nasceu. Eu faço uma pergunta a vocês. Se você tem 3, 4, 5 filhos, ou 2 que seja, já são jovens e maduros. Aí nasceu uma criança na sua casa. Seja você que vai ser um avô, um adolescente como eu sou agora, está vindo a Joana, entrou no 7º mês. Ou se tem outros filhos. Se essa criancinha começar a falar, mesmo que está falando erradinho, mas quem você vai querer ouvir? Você vai parar
as coisas para você ouvir as primeiras palavras dessa criança? O que vocês acham? Ou vai pedir para os mais velhos falar e vai calar a criancinha? Penso que não, né? Nós vamos querer ouvir essa criancinha de meses ou chegando a um ano. Por mais que a gente não entenda completamente o que fala, mas uma boa mãe, um bom pai, vai saber se essa criança quer água, comida, está com fome, está com xixi, tem que trocar a fralda. Mas que gracinha quando começa a falar. Isso é só um exemplo. Por que na igreja nós temos mais gana de ouvir os mais velhos, os mestres, e não colocamos atenção em ouvir as experiências de visitações de Deus, de salvação, de intervenções de Deus na vida dos novos convertidos? Vocês estão me entendendo? Quando a gente não põe atenção no espírito evangelístico, nós calamos os novos convertidos. E eles que estão cheios de fogo do espírito, eles vão aprender que o normal é sentar lá no final, no meio, e ficar quietinho ouvindo, porque estou encontrando que os crentes mais velhos está tudo morto ou morno. Balança a cabeça que está entendendo a palavra, mas muitas vezes ninguém está entendendo. E aí ele volta domingo que vem para ouvir outro sermão. E às vezes estão ouvindo a palavra há muitos anos. Mas quando o novo convertido chega, que acabou de encontrar o Senhor, esse fogo do novo convertido, com a frieza dos mais velhos, gradativamente vai apagando o fogo do novo convertido. E daqui a pouco ele fala: bom, eu não sei pregar, eu não consigo falar uma hora, eu não li essa quantidade de livros, ele vai ficar quietinho e daqui a pouco ele esfriou. Isso é um problema muito sério. Uma das coisas que eu vivi muito no início da jornada cristã era ouvir o testemunho de pessoas que foram impactadas pelo Senhor na pregação do Evangelho. E eles estavam cheios de alegria, de fé, Eu me lembro quando, pela primeira vez, assim, bem no comecinho, tinha acabado de o Senhor ter me salvado, eu não tinha Bíblia. E aí eu encontrei 2 irmãos na rua e um deles citou um versículo que eu não tinha a mínima ideia onde estava. Se era em Apocalipse ou se era em Gênesis. Literalmente, não sabia. Por que procuro o que vive no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E na hora que esse irmão falou isso, eu era muito novinho na fé. Uma voz falou dentro de mim: guarda essa passagem, porque você vai precisar usar. Eu tinha acabado de crer. E aí eu fui para a casa de um desses irmãos, entrei na sala dele, peguei uma Bíblia, orei muito, porque eu não tinha noção onde estava isso, e depois de horas eu descobri que estava no final de um dos evangelhos. Ganhei uma Bíbliazinha bem pequenininha e marquei aquilo ali com o dedo, com uma fita, eu não queria perder, eu ia obedecer o que o Senhor falou. Um dia eu estava na casa da irmã Clius, uma das minhas mães, está aqui, mãe do Jardim de Cabo Frio. Começamos as reuniões na casa dela. Eu sou um ex-drogado com o filho dela. E aí chegaram 2 mulheres, acho que presbiterianas ou batistas, irmãs, e perguntou para ela: chegou por acaso algum dos irmãos que oram aí na sua casa? Eu falei assim: não chegou nenhum, os irmãos ainda vão chegar. Mas não tem nenhum varão aí, porque a gente está indo visitar uma casa aqui no Caiçara, que era o bairro dela, 2 ruas para trás, mas é um homem casado, tem uma esposa, está cheio de enfermidades, e nós não queríamos ir sozinhos. Não chegou ninguém, mas não tem nem. Eu falei: tem um jovenzinho aqui, novo convertido, e eu magrinho, rapaz, tinha acabado de chegar. Vai ele mesmo. Nossa, na hora que pode vir alguma coisa boa. Eu lembro sempre, aquilo saltou dentro de mim. Por quê? Porque procura o que vive no meio dos mortos. Ele ressuscitou. A cada passo que eu dava, aquilo foi crescendo. Parecia um leão na jaula que ia saltar. E eu já com o meu dedo na biblinha pequenininha que eu ganhei, porque se eu perder o dedo ali, eu não sei onde é que estava.
Chegando na casa desse pessoal, realmente o homem estava cheio de feridas. Não tinha 40 anos, tinha uns filhos pequenininhos, umas 3 crianças. E as irmãzinhas falaram e tudo, e eu estou ali pegando fogo. Aí, por educação, elas terminaram e falaram: ô irmão Gerson, você tem alguma coisa para falar? Coitado das irmãs, eu dei um salto, fui lá no homem, lá, botei o dedo na cara dele. Por que você, e falei alto, né? Por que você procura o que vive no meio dos mortos? Ele não está lá onde você está procurando, ele ressuscitou. Eu tive uma convicção tão grande, e eu tinha acabado de ler um trecho que os discípulos curaram pessoas. Que Jesus enviou os 12, depois enviou 70 e depois deu essa grande comissão. Na hora que eu falei isso para esse homem, eu vi a vida dele. Ele tinha ido no espiritismo, ele gastou dinheiro com essas coisas, ele foi numa reunião católica, ele foi. Eu comecei a falar para ele: você foi lá, fala que não foi. Ele falou: não, eu fui. Começou a chorar. E eu vi onde ele estava indo. Não me pergunte. Uma palavra de conhecimento. Eu estava vendo aonde aquele homem. E as irmãzinhas ficaram com medo de mim, né? Irmão, não fala, porque sendo mal educado e tal. Mas para pregar o evangelho não pode ser muito educado, não, tá? Quando eu terminei de falar, eu falei assim: se você se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, você vai ser curado agora. Aí as irmãs levantaram, né? Eu falei: irmãozinho, tá. O homem se arrependeu, ele creu, eu impus as mãos nele. Gente, eu tinha acabado de crer no evangelho. E fui embora, as irmãs ficaram apavoradas. Menos de uma semana eu estava na frente do meu portão, passou um homem de bicicleta, era noite, depois ele voltou, falou: jovem, boa noite. Eu falei: boa noite. Você não é o jovem que foi na minha casa, falou assim, assim, assim? Eu falei: sou. Eu fui curado. Gente, ele gastou dinheiro, ele estava cheio de furuco, cheio de ferida, não podia trabalhar. Então, nasci nesse ambiente, porque eu também sou fruto da visitação do Senhor. Minha causa era uma causa improvável, impossível, não tinha jeito não. E esse texto para nós era uma ordenança do Senhor, e de fato é assim: ide. Então nós íamos. Aqui tem alguns irmãos que me conheceram nesse período. Pregávamos o Evangelho. Ainda que reuníamos, mas reunimos para depois pregar o Evangelho. Saíamos nas praças, nas praias, nas ruas, nos montes. E graças a Deus muitas pessoas foram salvas. Depois que eu lembro que passamos a gastar mais tempo estudando a palavra e acompanhar irmãos que tinham o ministério da palavra, que para mim até hoje eu valorizo e prezo muito sobre isso, mas quando gastamos mais tempo com isso, esse espírito evangelístico foi diminuindo. As reuniões eram mais para estudar a palavra, mas praticamente não orávamos, não visitávamos, não convidávamos e não pregávamos o evangelho. Pouco a pouco foi entrando uma frieza, e a maioria de nós que éramos avivados, nos tornamos pessoas frias. E nos gloriávamos disso, né? De que éramos pessoas que começávamos a ter profundidade na palavra. Eu penso que cometemos sim um equívoco, uma ênfase demasiada no ministério do ensino ou do mestre em detrimento dos pastores e dos evangelistas. Não foi proposital, não foi consciente, mas eu penso que quando Paulo fala esse texto de 2 a Timóteo, podemos ler esse versículo, capítulo 4, versículo 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Claro, Paulo enviou Timóteo várias vezes, agora ele está em Éfeso, ele tem que colocar a igreja em ordem, ele tem que estabelecer presbíteros, ele tem que cuidar da doutrina,
e está orientando Timóteo a fazer a obra de um evangelista. Por curiosidade, eu fui pesquisar essa palavra obra no grego. Olha aí a necessidade dos irmãos que estudam a palavra. Tem que estudar, né? E essa palavra é ergon no grego, que significa aquilo que te envolve. Quando perguntaram a Jesus quais são as obras de Deus para que venhamos a realizar, essa palavra no grego, obra, é ergon. É aquilo que te domina, aquilo que te encabeça, aquilo que te impulsiona, aquilo que justifica todos os seus movimentos. Com o que Deus está envolvido? E Jesus corrige, não são as obras. Ele diz, a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, a pergunta é, com o que Deus está envolvido? Qual é a obra de Deus? Ergon. A obra de Deus é essa. Ele está envolvido, ele está fazendo todas as coisas para cumprir esse propósito. Então, quando Paulo está falando, cumpra a obra de um evangelista, ou faça a obra do evangelista, em outras palavras, ainda que você tenha que ensinar, ainda que você tenha que liderar, ainda que você tenha que ordenar a igreja, lembre-se de que tudo isso tem que mobilizar o povo de Deus para pregar o Evangelho. Faça a obra, conscientize as pessoas, estimule as pessoas, envolva as pessoas. Ainda que alguns não vão, eles devem orar. E ainda que eles não vão e oram, eles podem ofertar. Nós podemos abrir nossas casas, nós podemos distribuir folhetos, nós podemos apoiar os novos convertidos. Há tanta coisa que nós podemos fazer. Faça a obra de um evangelista. Se nós temos um ministério, seja ele profético ou de ensino, se não tivermos em foco o bem da igreja e a obra de evangelismo, nós podemos correr o equívoco de atrofiar o povo de Deus. O conhecimento incha, o amor edifica. Uma boa doutrina, uma boa teologia, corações petrificados. Grande conhecimento, mas estarmos despidos de compaixão pelas pessoas que estão perdidas sem conhecer a Cristo. Nos contentarmos com as mesmas pessoas que sempre nos ouvimos e que pregamos, e não termos fogo para poder ganhar almas para Cristo. E pior, irmãos, as igrejas que não enfatizam a evangelização, não demora muito tempo, começam a ter grandes problemas, especialmente na liderança, equívocos doutrinários, lutas, peleja, porque estão gastando a sua energia em torno e em foco de si mesmo. Aquela força que poderia ser focada para outros encargos, especialmente o evangelismo, nós gastamos uns com os outros. E quando menos percebemos, acabamos colocando foco nos defeitos dos outros, daqui a pouco estamos nos gradeando, estamos discutindo e nos dividindo, no lugar de gastar nossa força e energia em ganhar almas, pregar o Evangelho. Aleluia. E educar os novos convertidos. Eu gosto de pensar assim: você trouxe alguém para o Senhor, não transfira a responsabilidade de continuar cuidando dessa pessoa. Quer ver? A pessoa chega na comunhão da igreja e aquele que convidou, aquele que trouxe, aquele que evangelizou, ele fala: não, meu trabalho já cumpriu. Não. Você deve ser como um pai ou uma mãe, inclusive estimulá-lo para as reuniões, buscá-lo, senta do lado dele. Se ele não sabe ainda manusear a palavra, é a sua responsabilidade ajudar ele a abrir a Bíblia e encontrar. É a sua responsabilidade ajudar ele a compreender, inclusive visitá-lo e explicar aquelas coisas que ele não está entendendo. Isso faz parte do discipulado. Mas às vezes as pessoas chegam entre nós, ninguém chega e senta perto. Nós temos o nosso clubinho preferido, sentando perto das pessoas. Tem gente que tem até cadeira e banco marcado na igreja. Assim.
E seria como ter criancinhas entre nós recém-nascidas e ninguém cuidar das crianças. Isso é um problema sério. Faça a obra de um evangelista. Não apenas Timóteo, mas todos nós temos esse espírito evangelista que podemos cuidar. Eu lembro da história do César e do Roger, né? Vou tomar a liberdade de mencionar, porque o Roger já falou isso publicamente. O Cezinha te perseguia te chamando sempre para reunir, você não ia, né? Um dia falou, eu vou me livrar desse sujeito. César é primo do Roger. Um dia o Roger foi, né, César? E foi fisgado pelo Evangelho. Graças a Deus temos um irmão que está servindo em muitos lugares, mas é fruto da perseverança evangelística do César. Você imagina isso? Eu me lembro quando eu comecei a visitar aqui o Atamásio, o Everson pulava a janela e fugia. Era um garotinho muito querido, mas tímido, né? E um dia eu preguei o Evangelho para ele. Ele estava lembrando isso agora, que ele me pegou no aeroporto, né? Ele foi muito atencioso, muito cuidadoso. Ele lembrou dessa história. Eu falei, rapaz, então eu sou pai na fé também. Eu falei, poxa, então eu vou liberar você, porque eu ia chamar o Roger para o nosso desafio, a gente ia dar um coro. Ele está ficando velho, né? É um mestre de artes marciais. Mas a gente já, a pessoa está perdoada, eu vou liberar o Roger e eu também. Imagina, né? Ele só ri. Que uma vez eu falei isso para ele, mas eu dei um abraço, ele parecia um homem de ferro. Eu falei, vamos largar isso aí, esperar esse homem ficar velho, que por enquanto não dá não. Mas eu estou vendo aqui, ele, por misericórdia, preguei o Evangelho, deu fruto. Vendo os irmãos de Coroaci, que são alguns que nós pregamos o Evangelho. E irmãos de outros lugares, eu falei, meu Deus, precisamos crer na pregação do Evangelho. O provérbio diz que aquele que ganha alma, sabe, faz a obra de um evangelista. E eu queria, esse meu sentimento, despertar, encorajar, provocar reflexão sobre essa questão. Recentemente eu estava no Paraguai e agora estava na Colômbia, tem estado em outros lugares, e no Brasil também. É direta essa pergunta, irmãos, ô irmão Gerson, por que o senhor não faz mais aqueles milagres e sinais que ele fazia no começo? Muitas vezes eu escuto isso. E eu me lembro que o Espírito Santo me impactou, né? Que o Senhor falou no final de Marcos 16, estes sinais seguirão os que creem, quando ele manda eles ir, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, pegarão as serpentes. Eu fiquei lendo, lembrando, falei, puxa, isso é uma promessa para aqueles que vão e para aqueles que estão crendo, por meio daqueles que estão indo e crendo. Agora, se a gente não crê e não prega, nós vamos produzir, entre aspas, cristãos incrédulos igual a gente. Eu estava no Paraguai para uma conferência e o dono da casa que me recebeu falou assim, irmão Gerson, nossa filha está se contorcendo no sofá, menina de 16 anos, que ajuda o pai na parte de tecnologia, né, dos vídeos, filmagem. A conferência ia começar no dia seguinte. Ela está vermelha, chorando, com muita dor no estômago, do nada, não tinha nada. Eu falei, vamos lá orar por ela. Quando eu estava caminhando, o Espírito Santo me lembrou o texto quando ele envia os discípulos para pregar o Evangelho. Na cidade onde chegar, ou no lugar onde você chegar, curar os enfermos. Isso soprou dentro de mim, o logo já estava aqui e o rema fluiu. Não tive dúvida, o Senhor vai curar ela. Graças ao Senhor, irmãos, impus as mãos, ela foi curada na hora. Falei, filha, vai tomar um banho, se troca, pode comer que você está curada. Ela desceu reluzente, feliz, e fiquei muito feliz que ela falou, eu estava mais chorando, não só pela dor, que era muito incômoda, mas porque eu não poderia estar na conferência ajudando meu pai e tal. Irmãos, acabamos de orar, a Mira estava junto. A empregada da casa pegou a mesma dor, igual. Eu falei, não. Eu falei, Mira, vamos lá. Aí a Mira pôs as mãos, nós pusemos as mãos, foi curada na hora, um espírito de enfermidade.
Mas enquanto você está indo, o Senhor nos dá dons, nos reveste de poder, nos capacita para pregar o Evangelho. E essa pessoa que está sendo visitada pelo Senhor ganha fé também para pregar o Evangelho, e estes sinais seguirão os que creem. Falei, como teremos o que acontece no final do Evangelho de Marcos? Nós podemos ler esse versículo e terminar esse nosso tempo. Marcos capítulo 16. Versículo 14 em diante. Ainda que muitos acadêmicos eruditos dizem que esse texto não consta em muitos originais, em algumas Bíblias esse texto também não consta. Finalmente, Marcos 16, 14. Apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. No começo, Jesus ia pregando o Evangelho e os discípulos iam cooperando com o Senhor. Agora eles estão indo pregando o Evangelho e o Senhor está cooperando com eles, operando milagres. Eu às vezes dou uns pequenos testemunhos, eu evito, que a intenção não é chamar a atenção para nós, mas despertar fé, que o Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Quando eu estava em Coroaci e preguei o Evangelho junto com Zé João, o irmão Patrocínio, que é pai de uma das irmãs que está aqui, todos eles creram. Ele falou assim: eu creio e toda a minha casa creu também. Era aquele costume patriárquico, né? Que bom, né? Mas eu me lembro que uma vez uma irmã disse para mim: Gerson, eu vi você numa visão, numa casa pobre, muito pequena, branca, você estava pregando o Evangelho e chegou uma mulher, 35 anos por aí, com uma menina nos braços, ela tinha morrido. E você orou e essa criança ressuscitou. Estava com os olhos virados. Coroaci, que é perto de Valadares, a Tamasa tem por muitos anos lá, graças ao Senhor pela perseverança dele, dos irmãos que estão ali, Rogério e tudo. Quando chovia ali, hoje não é mais assim, né, Rogério? Mudou, né? Ou ainda é? Quando chovia, não tinha jeito de sair da cidade, porque a estrada era de barro, virava lama e eram umas pirambeiras, era fácil um carro cair lá de cima. E eu estava pregando o Evangelho numa casa no campo, numa casa branca, pequena, e chegou uma senhora morena, com uma menina nos braços, com os olhos virados, dada como morta. E eu lembrei da visão da irmã. Eu orei por essa criança, ela voltou a viver. Eu não lembro se foi a das graças ou se foi a outra irmã dela, filha do Patrocínio. Eu falei: meu Deus do céu. E ali experimentamos vários milagres enquanto estávamos indo pregando o Evangelho. Mas antes disso eu fazia um seminário de teologia na região dos Lagos. O Espírito Santo falou para mim: vou te enviar, mas você vai entrar no verdadeiro seminário. Eu estava ficando cético lá no seminário. Não tem nada contra o seminário, desde que ele tenha equilíbrio, não anule a fé. O problema é quando entra o academicismo que anula a fé e a simplicidade do Evangelho. Depois que essa criança voltou a viver, eu descobri que onde essa senhora morava, essa irmã morava,
Havia um feiticeiro que visitava as casas e dizia: aqui embaixo da casa tem um punhal enterrado, tem um lenço vermelho. E aquela comunidade toda ela cria nesse feiticeiro. E depois que o evangelho foi pregado para essa casa e essa menina voltou a viver ou foi curada, metade dessa comunidade criou no Senhor. Amém. O Senhor é maravilhoso. Amém. Eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses ali. O Rogério era jovem nessa época, era magrinho. Agora voltou a ficar mais magrinho de novo. A Saninha foi uma mãe para mim, a Chiquita, a Lucila. Então, assim, vivemos um tempo ali pregando o Evangelho. Amém. E eu me lembro que, à medida que íamos e pregávamos, o Senhor cumpria a palavra dele. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós demos início, vamos ler e terminar essa mensagem. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vamos ter que voltar a ler o Evangelho, o que o Senhor ordenou, porque muitas das vezes estamos esquecendo dessas coisas. E eis que estou com vocês todos os dias. Toda autoridade me foi dada, ide a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, e eu estou com vocês todos os dias. Que não venhamos temer, nem ter dúvida de que o Senhor está com o seu povo. Faz a obra de um evangelista. Vamos orar ao Senhor, vamos nos pôr de pé. Como disse, talvez você não tenha um chamamento para ir, mas todos temos a vocação de ter o espírito evangelístico e cooperar com o ministério evangelístico. Há muitas formas que mencionamos hoje. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Nós confiamos em Ti, Senhor, na autoridade da Tua palavra, e pedimos ao Senhor: aviva o nosso coração, aviva a Tua obra, repreendemos todo espírito de frieza, de incredulidade, de medo, de covardia. Ó Senhor, que Teu Espírito possa nos revestir do poder, inflamar o nosso coração, e nos dar poder e paixão para pregar o Evangelho. Queremos, naquele dia, diante do Senhor, poder também falar: eis aqui a mim e os filhos que o Senhor me deu. Queremos ganhar almas para Ti, Senhor. Ajuda-nos a ser homens, mulheres, jovens, que cooperam com o ministério evangelístico, Senhor. Levante evangelistas entre nós. Ajuda-nos, Senhor, a mobilização para que o Evangelho seja pregado. Ajuda-nos na mordomia, na cooperação, em todas as coisas. Para a Tua glória nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.